instante, curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos ao Senhor em oração. E após a leitura do texto bíblico, você pode tomar o seu assento. Senhor, obrigado por esse grande privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de poder, junto com nossos irmãos, prestar louvores ao Senhor, ouvir a Tua palavra, estar em comunhão. Obrigado, Senhor. Reconhecemos diante de Ti que somos indignos. Reconhecemos que se não fosse a Tua mão, a Tua ação sobre nossas vidas, estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Pesaria sobre nós a Tua ira. Nosso destino estava selado. Mas a Tua graça, o Teu poder, a ação do Teu Santo Espírito um dia agiu em nossas vidas. E um dia no Calvário, o Senhor foi tratado como um pecador em nosso lugar, para que a justiça eterna de Deus fosse feita. Por isso, ó Cordeiro, obrigado por Teu sangue. Obrigado por ter sido imolado em nosso lugar. Obrigado pela Tua morte vicária. Ó Pai, obrigado por nos amar ao ponto de enviar o Teu Filho, o Teu único Filho. Nós não merecíamos. Nós merecíamos a condenação. Obrigado, Santo Espírito, por nos convencer dos nossos pecados e por nos levar ou nos impulsionar a viver uma vida santa hoje. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por tão grande amor. E obrigado também pela Tua palavra que será exposta diante de nós, nossos olhos nesse momento. Obrigado por falar conosco. Obrigado por não nos deixar surdos espiritualmente falando. Muito obrigado. Nesse momento nós te pedimos, Espírito Santo, mais uma vez, abra os nossos ouvidos, fale aos nossos corações, que não seja apenas uma mera palavra ou um mero sermão pregado, mas que seja a Tua palavra poderosa penetrando os nossos corações. Que aquilo que nós ouvirmos nessa tarde tenha efeito no dia seguinte. Que venhamos nos lembrar da palavra pregada e que ela encontre abrigo sempre, sempre em nossos corações. Por favor, Senhor. Por favor. Afaste de nós o espírito de meros ouvintes. Coloque em nossos corações o desejo de colocar em prática a Tua palavra. Senão nós não teremos diferença nenhuma para os ímpios. Nos ajude, Senhor. É isso que eu te peço, confiando no poder de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Amém. João capítulo 1, versículo 35 a 51. Não se assuste, o trecho que eu vou pregar um pouquinho longo. Eu não vou conseguir, evidentemente, me ater aos detalhes desse texto, mas eu tenho um alvo específico em toda essa passagem e eu quero que você me acompanhe na leitura a priori. No dia seguinte, João estava ali novamente e com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo." E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse:
achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhe a verdade, vocês verão os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, como vocês bem sabem, o evangelista João, quando ele escreveu esse evangelho, ele tinha um propósito específico. O seu propósito era nos apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Era nos dar resposta àquela grande questão que eu apresentei a vocês no primeiro sermão. Lembra? Quem é Jesus? Essa é aquela pergunta que parece simples de ser respondida, e de fato deveria ser simples mesmo para todo cristão. Mas devido ao distanciamento do povo de Deus das Sagradas Escrituras, devido ao afastamento da comunhão com os santos e da perda de tempo com tantas coisas inúteis, muitos cristãos simplesmente não conseguem responder esta questão que é simples. Se no primeiro sermão, quando eu apresentei a vocês essas questões, se você encontrou dificuldades para responder a essa simples pergunta, eu espero que depois de 10 sermões, onde você com certeza prestou atenção, tomou nota, pensou durante a semana no seu trabalho, eu tenho certeza que essa questão já não é tão difícil para você assim, pelo menos é o que eu espero. Mas vamos rapidamente relembrar as respostas que nós adquirimos até aqui. Nós aprendemos que Jesus, ele é pré-existente. Ele já existia antes mesmo da encarnação, da sua concepção. Nós já aprendemos que ele é o eterno Verbo de Deus. Isso implica dizer que ele é divino, que ele é o próprio Deus. E como Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a própria vida. Ele é a luz dos homens. Ele é o próprio Yahvé. Ele é o próprio Senhor. Ele é todo-poderoso. Ele tem poder para condenar e poder para salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é o Deus que se fez homem. Hoje eu quero acrescentar a vocês mais 2 informações acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então você vai sair daqui com 12 respostas a esta grande questão. Quem é Jesus? Eu quero tratar com vocês, olhando para esse texto um tanto quanto longo, acerca de uma temática. A missão de Deus para a sua igreja. Nesse texto que está diante de nós encontramos o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus está aqui chamando os seus primeiros discípulos. Jesus ainda não era popular. João Batista era muito popular nessa ocasião. E João Batista, inclusive, aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá no versículo 29. Mas Jesus estava aqui apenas começando a sua aparição em público. E aí nós podemos perceber, logo na chamada desses novos discípulos, ou dos primeiros discípulos de Jesus, que eles já realizaram uma missão. E essa missão que esses discípulos realizaram, nesse texto que está diante de nós, é uma missão que é dada a todos os cristãos, a toda a igreja. A igreja de Cristo, ela foi comissionada para uma solene missão. A missão de propagar o evangelho, a glória de Deus. Quando a igreja surgiu, aqui fisicamente na terra, Deus não deixou a igreja funcionando ao seu bel prazer. A igreja não é uma instituição sem propósitos, sem diretrizes. O próprio Deus, quando dá uma missão, quando cria a igreja, dá para ela também uma missão, um propósito, uma razão de existir. E eu quero apresentar a vocês uma definição da missão da igreja. Vamos lá? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é mostrar a glória de Deus por meio da proclamação do evangelho a todos os povos.
A missão da igreja, então, é mostrar, refletir, não a glória em nós. Nós apenas refletimos a glória de Cristo. E nós fazemos isso como? Por meio da proclamação do glorioso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E fazemos isso a quem? A todos os povos. Quando isso acontece, nós vamos encontrar igrejas reunidas em todos os cantos. Igrejas que serão enchidas com verdadeiros discípulos de Jesus. E o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que obedece a Deus, que louva a Deus, que exalta a sua graça para todo o sempre. Essa é a missão da igreja. Mostrar a glória de Deus por meio da proclamação do Evangelho. Quando se trata de missões, eu estou falando da missão da igreja, quando se trata de missões, automaticamente nós pensamos em missionários. Afinal, um missionário é aquele que recebe uma missão. Uma missão é dada a um missionário. Essas coisas, esses dois elementos são inseparáveis. Provavelmente, quando eu usei agora o termo missionário, veio na sua mente automaticamente a ideia daquele homem ou daquela mulher que abdicou do conforto do seu lar, da estabilidade do seu trabalho e foi para um país distante, ou foi para uma tribo indígena, tão somente para pregar o Evangelho. Talvez essa foi a imagem que veio à sua mente quando eu usei o termo missionário, e talvez todas as vezes que você ouviu a palavra missionário foi isso que veio à sua mente. Eu já disse aqui para vocês, lá no primeiro sermão, que por vezes pessoas me perguntam nas redes sociais, você é um missionário? E eu sempre respondo pedindo que a pessoa me defina o que é missionário. Poderia, por gentileza, me definir o que é um missionário para você? Estatisticamente falando, 100% das respostas apontam para esse tipo de missionário que eu estou falando. Aquela pessoa que abandonou o seu trabalho, abandonou o conforto do seu lar, do seu país e foi para uma região longínqua pregar o Evangelho. Mas eu quero mostrar para vocês que há dois usos para o termo missionário. Geralmente, esse uso aqui é o mais conhecido, mas existe um outro uso. O primeiro uso que eu quero apresentar a vocês é exatamente esse que você conhece muito bem. O uso restrito da palavra missionário. O uso restrito aponta para uma missão particular que é dada a um indivíduo para proclamar o Evangelho em uma cultura, nação ou tribo que ainda não foi alcançada por Jesus Cristo. Esse é o uso restrito da palavra missionário. Aponta para uma missão particular, para uma missão dada a um indivíduo, com um propósito específico, pregar a uma nação desconhecida, a uma nação que não conhece o Evangelho. Dessa forma, essa missão não é dada para todos os discípulos. Essa missão é dada para alguns discípulos de Jesus. Eu tenho como exemplo o apóstolo Paulo. Veja como o apóstolo Paulo recebeu uma missão específica e a maioria de nós aqui não recebemos essa mesma missão de Paulo. Veja aí Atos capítulo 9, versículo 15. Após aquele choque de Paulo, quando aquela luz brilha, quando ele está indo no caminho de Damasco perseguir os cristãos, daqui a pouco nós temos essa informação. O Senhor diz algo a Ananias acerca de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo é um judeu. O seu povo é o povo judeu. Mas o Senhor, especificamente, de forma restrita, o convocou para levar o evangelho aos gentios. Por essa razão, nós encontramos o registro de 3 viagens missionárias. Há mais uma viagem que não está registrada na palavra do Senhor. Então, 4 viagens missionárias. O apóstolo Paulo cumprindo esse chamamento, essa convocação do Senhor para pregar aos gentios. Certamente, a maioria de nós aqui, não recebemos esse tipo de comissão. Certamente, se isso fosse verdade, você talvez não estaria aqui hoje. Provavelmente você já estaria em outra nação, em outra região, em outra tribo. Isso implica dizer que provavelmente você não é um missionário nesses termos. Quando me perguntam lá na internet se eu sou um missionário, eu digo, nesses termos,
em que o apóstolo Paulo foi chamado. Eu não sou missionário. Afinal, eu não abandonei o Brasil para vir para cá para ser um missionário. Eu tinha 21 anos, eu queria apenas fazer o meu pé de meia. Queria juntar o meu dinheiro e voltar para o meu país, fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Eu não fui enviado não vim enviado por uma igreja. Eu vim para juntar dinheiro. Provavelmente você veio também por essa razão. Ou por outras razões. Mas você não veio pensando, eu vou para o Japão para pregar o evangelho, é isso que eu vou fazer lá, então, para mim, qualquer coisa que tiver lá tá bom, o importante é que eu pregue o evangelho. Provavelmente não foi assim com você. Mas existe um outro uso que eu quero apresentar a vocês também, é o uso lato do termo missionário. Se, por um lado, o uso restrito aponta para alguns discípulos específicos, com um chamado específico, já por outro lado, o uso lato aponta para todos os discípulos de Jesus. Nesse ponto, todos nós que estamos aqui hoje, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, todos nós somos comissionados para uma missão. Porque essa é uma missão dada a todos os discípulos de Jesus. Então, eu respondo àquelas pessoas que me perguntam. Eu sou missionário, mas talvez não nos termos que você está esperando ou que você imagina. Eu sou missionário no uso lato do termo, assim como todos vocês são. Esse uso lato, nós encontramos um exemplo bíblico lá em Mateus capítulo 20, versículo 19 e 20, o famoso texto da grande comissão, que você conhece muito bem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós bem sabemos que essa é uma missão que não foi dada somente àqueles discípulos que estavam com Jesus. A prova disso é a parte final do texto. O Senhor Jesus promete estar com os discípulos que estavam fazendo ou que farão discípulos, ele promete estar até o fim dos tempos. O problema desse texto, como eu já mencionei no primeiro sermão, é que muitas pessoas dão ênfase no verbo errado. Muitas pessoas enfatizam o verbo ir e acabam atribuindo nesse texto uma conotação mais restrita, como se esse texto só fosse aplicado aos missionários no uso restrito do termo. Ou seja, aquelas pessoas que vão para outras nações, para outro país. Eu já disse a vocês que eu participei de um grupo de apoio missionários lá na minha adolescência, e por vezes eu escutava as pessoas no culto de missões dizendo o seguinte: se você não pode cumprir o ID indo, então você deve cumprir ofertando, orando. É lógico que nós devemos ofertar, lógico que nós devemos orar. Mas é uma tolice pressupor que o cristão pode não cumprir uma ordem de Jesus. Essa é uma ordem universal. Não é uma ordem estrita, é uma ordem lata. O grande problema é que o verbo principal não é o verbo ir, o verbo principal é o verbo fazer. Fazer discípulo. E esse texto pode perfeitamente ser traduzido da seguinte forma: portanto, indo, façam discípulos. Ou seja, por onde vocês forem, seja em Jerusalém, seja na Judéia, Samaria, confins da terra, seja lá onde vocês forem, façam discípulos. Essa é a missão da igreja. Fazer discípulos. Seja em Taubaté, seja em Randa, seja em Requinã, façam discípulos. Sendo assim, nós podemos dizer que, em termos gerais, todo cristão é um discípulo. Todo discípulo é um cristão, e todo cristão e discípulo é um missionário. E eu vou usar a palavra missionário e cristão de forma intercambiável, porque não existe cristão que não seja um missionário. E não existe missionário de verdade que não seja cristão. Existem falsos missionários por aí, mas esses não são cristãos. Charles Spurgeon dizia algo fascinante acerca disso. Ele dizia o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você é um cristão, você tem uma missão. Se você não realiza uma missão, você é um impostor. Você é um crente falso. É um pouco pesado essa afirmação, mas é o que pode ser extraído da grande comissão.
nós recebemos a missão, a gloriosa missão de proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Certa feita, alguém perguntou para Spurgeon o seguinte: Spurgeon, se você chegasse no céu e Deus dissesse para você, você vai passar a eternidade toda pregando o evangelho, o que você diria? Spurgeon respondeu: muito bem, Senhor, eu só preciso de uma Bíblia. Porque para ele seria um grande prazer passar a eternidade falando de Jesus Cristo. Porque essa é a missão da igreja. Agora, se para você anunciar o evangelho para as outras pessoas é um peso, é um fardo, é porque você não entendeu o privilégio que está nas suas mãos. É porque nós não entendemos a honra que o Senhor nos dá de poder proclamar o evangelho dele. Nós éramos inimigos, condenados ao inferno. Agora nós somos emissários. Nós somos porta-voz. Nós anunciamos o evangelho às outras pessoas. E às vezes em outras nações também. Se de acordo com esse uso lato do termo, todo discípulo é um missionário, então eu quero, olhando para o texto que eu li com vocês, apresentar ou refletir acerca das características de um missionário ou de um cristão. Quais são as características de um missionário ou de um cristão? É isso que eu quero ver com vocês no texto. Porque missionário, como eu disse, e cristão estão interligados. Não podem ser separados. Então vamos ver quais são as características de um discípulo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, um missionário ou um cristão é um seguidor de Jesus Cristo. Não há cristão e não há missionário que não seja um seguidor de Jesus Cristo. Nós temos aqui um fundamento básico esperado de um crente qualquer. O texto diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali, esse João é Batista, novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Essa é a segunda vez que João Batista afirma isso. No versículo 29, ele já havia afirmado no dia anterior. Jesus apareceu, veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia, Jesus passa de novo, está lá João Batista com os seus discípulos e ele diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus. Nós encontramos aqui uma característica básica esperada na vida de um missionário ou de um crente. É preciso ser um seguidor de Jesus. O texto mostra claramente que os 2 discípulos de João Batista seguiram Jesus. Agora para pensar no custo disso. Esses 2 discípulos que estavam com João Batista, eles eram discípulos de alguém famoso, popular. Nós já vimos isso aqui, quando estudamos acerca de João Batista. As pessoas iam até o Rio Jordão para ver João Batista. Multidões, o texto diz. Ora, Jesus estava apenas começando o seu ministério. Estava começando a chamar os seus discípulos. Ele não era popular. Esses discípulos abandonaram o seu mestre João Batista para seguir um desconhecido. Alguém que estava começando. Quando nós paramos para pensar no chamado de Mateus, quando Jesus passa, ele está ali na não há de cobrar imposto. Segue-me. Imediatamente ele seguiu a Jesus. Agora, pensa comigo no custo disso. Porque seguir a Jesus envolve um custo. Envolve um custo. Envolve abrir mão de convicções, abrir mão de projetos. Há um custo. Mateus, ele era um cobrador de impostos, um publicano, alguém que era odiado pelos judeus, porque Mateus era um judeu. Ele se vendeu para o Império Romano, cobrando, extorquindo os seus compatriotas. Os judeus passavam longe de pessoas assim. Eles odiavam, rechaçavam pessoas assim. Agora, ele está macunado ali, está coadunando com os oficiais romanos. Quando ele resolveu seguir a Jesus, agora ele arrumou um grande problema para ele. Por um lado, agora tem os soldados romanos, os romanos, que o verão como um traidor. Um traidor. Por outro lado, tem os judeus que odeiam. Mas ele não quis nem saber, eu vou seguir a Jesus.
Essa é a característica básica que deve ser encontrada na vida de um cristão, de um missionário, alguém que não olha as consequências, ele apenas quer seguir a Jesus. De forma que, para alguém ser um verdadeiro missionário, um missionário de verdade, é preciso que o mesmo seja um verdadeiro discípulo de Cristo, ou seja, um seguidor, ou seja, um cristão genuíno, capaz de abrir mão dos seus confortos, dos seus projetos, dos seus planos, das suas ambições, para tão somente seguir a Jesus. Seguir na missão do nosso Senhor Jesus Cristo, a missão de proclamar o glorioso Evangelho. Há uma segunda característica encontrada num verdadeiro, que deve ser encontrado no verdadeiro missionário, que corrobora com esse ponto que eu acabei de falar para vocês. Um verdadeiro missionário ou um cristão é um confessor. É alguém que professa a sua fé. Porque o verdadeiro missionário, ele não é um anátema. Ele é alguém que professa uma fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo. Atente para o texto que eu vou projetar para vocês e veja a maravilhosa declaração feita por Natanael ou Bartolomeu, né? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Ele ficou surpreso. Afinal, ele estava debaixo de uma árvore, antes de ir ao encontro de Jesus, só estava ele lá. Aí Jesus, então, diz assim para ele: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe chamar você. Aí Natanael, então, fica assustado. Óbvio, como ele sabe, como ele tem ciência. Lembre-se, Jesus é Deus. Jesus é onisciente. Jesus sabe o que aconteceu lá debaixo da figueira. E essa foi a percepção de Natanael. E ele então declara, olha que declaração maravilhosa: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Deus de Israel. Isso parece ser simplório para você. Mas para um judeu, naqueles dias, naquele tempo, alguém que aguardava a chegada do seu rei, reconhecer alguém comum andando entre eles, alguém que estava apenas chamando alguns discípulos, nem era tão conhecido assim, reconhecê-lo dessa forma é algo surpreendente. O que torna essa declaração muito profunda. Mestre, tu és o mestre. Tu não és apenas um mestre, tu és o Filho de Deus. Ou seja, tu és o próprio Deus. Se não fosse, como saberia? Como saberia o que aconteceu debaixo da figueira? Tem mais, tu és o Deus, tu és o Messias, o Cristo esperado. Lembra que João, quando ele escreveu esse evangelho, ele tinha alguns propósitos? Lá no capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Natanael percebeu exatamente isso. Esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus, esse é um grande mestre. Por essa razão, João, sabiamente, pensou essa história e colocou aqui no seu livro. Irmãos, é lamentável, mas hoje no campo missionário, há muitos missionários do capeta, do inferno. É lamentável dizer isso. Pessoas que possuem uma profissão de fé capenga, heterodoxa, contraditória. Como um missionário poderá cumprir a sua missão ou suas responsabilidades se ele próprio desconhece a sã doutrina? O que ele vai pregar? O que ele vai ensinar? Esse tipo de missionário fará um desserviço para a causa de Cristo. Certa feita, Paul Washer disse o seguinte: muitos missionários fariam bem se voltassem para suas próprias casas, porque são verdadeiros propagadores de demônios. Certos missionários fariam bem se voltassem para suas casas, porque são propagadores de doutrinas de demônios. E aqui eu abro um parênteses para dizer a vocês que toda a igreja deve tomar o devido cuidado para sustentar o missionário. É preciso avaliar que tipo de missionário será sustentado.
Qual é o testemunho desse missionário? É um crente de verdade? Qual era o testemunho dele antes de ir para o campo? Qual é o testemunho dele no campo? O mais importante, no que ele crê? Que doutrina ele defende? Será que ele defende a divindade de Cristo? Será que ele crê na doutrina da Santíssima Trindade? Do contrário, nós podemos alimentar ou sustentar um propagador de doutrinas de demônios. Olha que coisa horrível. Olha que peso que cai sobre os nossos ombros. Antes de sairmos por aí dando dinheiro para alguém, então é preciso avaliar muito bem o tipo de missionário que nós temos no campo. Não é porque é missionário que a gente tem que sair dando dinheiro. É preciso saber onde é que estamos investindo o dinheiro do nosso Senhor. Há uma terceira característica esperada na vida de um missionário. Ele é um fiel arauto. E aqui eu quero só acrescentar mais uma informação antes de entrar no terceiro ponto. Nós já vimos que Jesus é pré-existente, o eterno verbo de Deus, ele é divino, criador, ele é a própria vida, a luz dos homens, ele é o Senhor, ele é todo-poderoso, ele é o Cordeiro de Deus e ele é o Deus homem. Aqui eu quero acrescentar mais uma informação para vocês. Jesus é o Cristo, o Messias. Essa foi a declaração de fé, a profissão de fé de Natanael. Ele fez duas profissões de fé, né? Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus vivo já está lá no segundo e no terceiro ponto aí, então eu não coloquei de novo. Tá? Então você tem aí mais uma informação. Jesus é o Cristo, ele é o Rei, ele é o Messias, ele é o Rei aguardado. Vamos lá então para a terceira característica de um missionário ou de um cristão. Ele é aquele que anuncia o Cristo das Sagradas Escrituras. O verdadeiro missionário, ou o verdadeiro cristão, ele anuncia o Cristo não da sua mente, não do que ele acha, não das suas elucubrações, mas ele anuncia o Cristo das Sagradas Escrituras. Porque o verdadeiro missionário, repito, não é um anátema. Ele é um verdadeiro emissário. Ele é um fiel arauto do rei. Veja o texto que está aí diante de nós. João 1, 45 e 46. Lá no versículo 43, o texto nos mostra que Felipe, quando ele encontrou Natanael, ele disse algo acerca de Jesus. Veja o que ele disse. Felipe encontrou Natanael e ele disse, olha o que ele disse. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha o Cristo que ele está apresentando. Olha a maneira como ele falou com Natanael. Preste atenção nas palavras. Achamos aquele que vai melhorar a nossa condição financeira. Achamos aquele que vai dar um jeito no nosso casamento. Achamos aquele que vai curar as nossas enfermidades, é isso? Não, achamos aquele sobre quem? Moisés. É o Cristo das Sagradas Escrituras. Sobre quem os profetas falaram. Não é o Cristo da cabeça dele. Não é o Cristo da mente de Felipe. Felipe investigou as Sagradas Escrituras e ele chegou à conclusão, achei. É ele. Só pode ser ele. Então ele vai lá para o Antigo Testamento, para a lei, e ele encontra Jesus ali. Algo fascinante. Ele corre para os profetas e ele enxerga Jesus na boca dos profetas. E ele vai comunicar essa verdade para Natanael. Então o que ele está levando para Natanael? O genuíno evangelho, a verdade. O Jesus que foi apresentado a Natanael não foi o Jesus criado na cabeça dele, na cabeça de Felipe, mas aquele que foi registrado pelos profetas. Aquele que foi pronunciado ou prometido a Moisés. Nós já vimos, quando tratamos acerca de João Batista, que o povo, quando foi até ele perguntar quem ele era, uma das perguntas foi, é você o profeta? Lembra disso? Não é um profeta, é o profeta. O que eles esperavam de João Batista? Qual era a dúvida deles? Será que ele é o Cristo? Será que ele é o profeta? Esse profeta aqui
era o profeta que foi profetizado em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 18. Lá na antiga aliança, nos tempos de Moisés, lá em Deuteronômio, quando o povo acabara de sair do monte, o povo ficou aterrorizado, morrendo de medo do monte Horebe, que tremeu, balançou, sacudiu. Eles falaram, não quero mais isso não, estamos com medo. E aí Moisés registra algo fascinante. Veja o que Deus disse. Deus prometeu que enviaria alguém semelhante a Moisés. Desde então, o povo da antiga aliança ficou aguardando a chegada do profeta. Por isso perguntaram, João Batista, é você? Agora, Filipe reconhece que Jesus é o profeta. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 18. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, a semelhança de Moisés. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Estavam tremendo de medo. O Senhor me disse, Moisés falando, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. É uma profecia a respeito de Jesus. Esse era o profeta aguardado. A mulher samaritana lá no poço, quando Jesus se encontrou com ela, na cabeça dela, o Cristo, quando viesse, seria o Moisés, que explicaria o texto bíblico. Por quê? Porque os samaritanos só tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela sabia que o momento da história vai vir alguém para explicar. Por isso ela falou, quando ele vier, vai nos explicar tudo. Já havia esse entendimento, esse conceito de o profeta. E aí então Filipe diz para Natanael, é ele. É ele. É ele que vai falar em nome de Deus. É nele que as palavras de Deus estará. Temos que dar ouvidos. O verdadeiro missionário só tem uma missão: anunciar fielmente o Cristo das Escrituras. Essa é a nossa missão. O Cristo das Escrituras. Não é o Cristo da sua mente. Não é o Cristo da sua tradição. É o Cristo das Escrituras. Eu já contei para vocês isso lá no primeiro sermão. Que quando eu era adolescente, eu queria entrar numa agência missionária muito famosa no Brasil. E um dia, participando daqueles bate-papo do UOL, encontrei uma moça que estudava nessa escola. Estava no 2º ano. Conversando com ela, descobri que naquela escola eles não estudavam teologia. Eles não se preparavam teologicamente. Ela queria ser uma missionária na Índia. Eu achei estranho, porque como assim? Essa moça, quando eu resolvi mudar de assunto, comecei a fazer algumas perguntas para ela acerca de Jesus, da sua divindade. Encarnou uma testemunha de Jeová em mim e eu fiz ela negar a divindade de Jesus. Depois eu fiz ela negar a Trindade. Eu a convenci, facilmente. Era uma jovem que estava para ir para um campo missionário, que não ia anunciar com certeza o Cristo das Escrituras. Não ia. Nesse caso, ela seria uma missionária de Satanás, não missionária de Cristo. Porque o verdadeiro missionário é um cristão comum que anuncia o Cristo das Sagradas Escrituras. Agora eu quero apresentar a vocês 2 características da nossa missão. Nós já vimos as características de um missionário e agora 2 características da nossa missão. Mas por hora eu quero acrescentar mais uma informação aí na sua lista que você está anotando. Jesus, ele é o profeta. Hoje nós aprendemos que ele é o Cristo, o Messias, e que também é o profeta, aquele que foi profetizado lá por Moisés. Vamos então olhar para a característica da nossa missão. Se todo cristão é um missionário no uso lato da palavra, então vamos aprender um pouquinho da característica da nossa missão. Onde começar essa missão? Por onde nós devemos começar? Bom, a resposta é simples. Começa em casa. Começa na sua casa. Veja o versículo 40 e 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. Olha que fascinante. André, depois que ele reconheceu Cristo como seu Senhor, ou seja, depois da sua profissão de fé, o primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão Pedro, e anunciou a ele. Achamos o Messias, e em seguida o leva até Jesus. Geralmente, irmãos, os crentes ficam fascinados com a figura do missionário. Soa como algo heróico para nós. Afinal, são pessoas que abdicaram do seu conforto e tiveram coragem de ir para uma nação, talvez uma nação onde há perseguição. De fato, são heróis. O apóstolo Paulo é um herói. Pelo poder do Espírito Santo, é um herói. As pessoas olham assim para pessoas nessas condições. As pessoas ficam fascinadas com esse tipo de missionário, com esse tipo de título. Mas, infelizmente, não sentem a mesma motivação ou o mesmo vigor para pregar para os seus entes queridos. Não têm a mesma empolgação por essa missão. A missão de pregar o Evangelho para aqueles que estão no seu lar, na sua casa. O ser humano ele é atraído por gestos heróicos. Isso é inevitável. Você deve gostar de assistir filme que tem um super-herói e que vence no final. Por que faz sucesso? Porque o ser humano é atraído por gestos heróicos. Parece, então, que não há muito heroísmo no testemunho anônimo, perseverante em meio à rotina diária do lar. Parece que não há nenhum ato heróico nisso. Muitos se impressionam e se preocupam com o mundo lá fora, com os perdidos, com a obra missionária. Às vezes investe dinheiro, contribui financeiramente. Alguns até se sustentam, se autossustentam para uma missão, entrando num esforço evangelístico. No entanto, muitas vezes, na sua própria família, há pessoas não alcançadas pela graça de Deus, com as quais, aparentemente, não se preocupam. Missões começam em casa. Não adianta você querer ganhar o mundo todo. Não adianta você querer ir para uma tribo, sendo que você não é capaz de cumprir a sua missão primária. Sua casa. Alguns não pregam ou não são missionários dentro da sua própria casa e agem de forma contrária a isso. Acabam dando um péssimo testemunho dentro do lar. Faz o caminho inverso. Ao invés de atrair a família para Cristo, acabam repelindo. Pode até ser um excelente evangelista fora de casa, mas não é capaz de pregar o evangelho para a sua própria família. Faz o caminho inverso. Stephen Charnock certa vez disse: é algo triste ser um cristão na ceia, um gentio em nossas lojas e um demônio em nossos aposentos particulares. Muitos são demônios em seus aposentos particulares. São missionários do inferno, esses aqui. Pode não ser muito fascinante, ou pode não parecer muito fascinante para você, mas para Jesus, ser um missionário em sua própria casa tem a mesma importância de que ser um missionário em terras distantes. É tudo a mesma missão. É tudo uma única missão, um único propósito. Neste último caso, é preciso ter uma chamada, o senso mais estrito. É uma chamada específica. É preciso aprender uma nova língua, uma nova cultura. Mas fazer missões no lar não precisa de nada disso. Basta apenas ser uma testemunha fiel do Evangelho, dar um bom testemunho diante dos familiares. Basta apenas apresentar aos seus filhos o que Deus tem feito em sua vida, se é que Ele tem feito. O lar, então, meus irmãos, é o primeiro, o maior e mais importante campo missionário. Tem que começar por ali. É também o lugar onde temos mais motivação, temos mais liberdade, temos mais oportunidade. Afinal, são pessoas que convivem conosco. O lar é mais importante campo missionário porque é nele
que vivem é as pessoas que amamos. As pessoas que mais amamos nesse mundo estão dentro do nosso lar. E por que nós vamos negar o evangelho para essas pessoas? Sem dúvida, não há melhor lugar para fazer missões do que no lar. Veja que interessante. Em Marcos, capítulo 5, nós encontramos o relato daquele endemoniado gadareno que foi liberto. Após ser liberto, ocorreu um alvoroço naquela cidade por conta disso. Os discípulos perceberam isso, resolveram entrar no barco e sair dali, porque a coisa estava ficando feia. O gadareno, que acabara de ser liberto, decidiu seguir Jesus. Jesus sempre diz assim: siga-me, siga-me. Agora Jesus não falou nada, mas o gadareno, percebendo quem era Jesus, decidiu: vou seguir esse homem. E foi até Jesus a fim de segui-lo. Olha o que Jesus disse para ele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. O gadareno queria entrar no barco e seguir Jesus. Jesus estava numa missão com os seus discípulos e ele queria ir junto. Maravilha, não? Jesus não o permitiu. Uau! Por que, Jesus? O Senhor chamou várias pessoas para te seguir, agora ele quer ir, deixa ele te seguir. Jesus disse assim: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus não deixou ele segui-lo, porque existia uma missão primária que ele precisava cumprir, a missão do lar. Ele precisava anunciar para os da sua casa, para a sua família, aquilo que o Senhor havia feito na vida dele. Depois pode ir anunciar em outros lugares, mas essa é a sua primeira missão. E ele não anunciou só na sua casa, ele anunciou em Decápolis. Ou seja, antes de você ir para a África, para a Espanha, primeiro você tem o seu lar, depois você tem a sua vizinhança. Há uma ordem aqui, há uma prioridade. Se você não prega nem para o seu vizinho, você vai pregar o quê? Na Índia? No Afeganistão? Se você não prega para os seus filhos, você vai pregar para quem? Então, missões começa dentro de casa. Essa é a nossa maior missão. Essa é a maior missão que o Senhor nos dá. A família é tão importante, é tão fundamental para o Senhor, que para alguém ser ordenado ao santo ministério é necessário avaliar a sua vida, a sua família. Para ordenar alguém ao diaconato é necessário ver a sua família. Se não sabe governar a sua família, não pode governar a igreja. A família é importante. Saber governar, saber conduzir a família é importante. Então, a sua missão está aí. Quando você sair daqui hoje e for para a sua casa, lá você estará no campo missionário. E você deve pregar, anunciar o Cristo das Escrituras, com toda fidelidade, todos os dias. Todos os dias, anunciando para os seus filhos o quanto eles são pecadores, o quanto eles precisam de Cristo Jesus e que sem Cristo eles estarão fadados ao inferno. Essa é a sua missão. Nós não devemos nos calar até que Cristo nos tire dessa terra. Essa é a nossa missão. Começa na nossa casa. Mas existe uma segunda característica da nossa missão. Ela prossegue fora da nossa casa. É só pregar para os seus filhos já todos creram em Cristo Jesus, acabou minha missão, férias, agora é só esperar o céu, o lindo céu, acabou. Negativo. Existe uma Decápolis para você pregar. Porque a missão ela prossegue para fora de casa também. João 1, 43 a 45. Nesse trecho, vemos que Filipe vai ao encontro de Natanael, que era seu amigo, e anuncia que encontrou Jesus. Nós já vimos esse texto, só que eu quero dar uma ênfase agora diferente. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Então Filipe seguiu Jesus. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: anunciamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, texto que nós acabamos de ler. Veja, a missão prossegue para fora de casa. Filipe foi ao encontro do seu amigo Natanael. Não é da sua família. Foi ao encontro dele e anunciou: encontramos o Messias. Encontramos o Cristo. Encontramos aquele que foi profetizado. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na sua lei, sobre aquele que os profetas falaram. Achamos. A nossa missão, ela começa no nosso lar, mas ela não termina no nosso lar. Ela pode concomitantemente ocorrer tanto na sua casa, quanto no seu trabalho, na sua escola, por onde você for. Essa é a nossa missão, ela prossegue para fora da nossa casa. Como eu disse, se nós não somos capazes de pregar o evangelho para os que estão ao nosso lado numa fábrica, será que você vai pregar na África mesmo? Você passa 16, 15, 14, 12, na menor das hipóteses, 8 horas do lado de alguém. Será que você é capaz de abrir a boca? Será que você é capaz de falar das maravilhas que Cristo tem feito em sua vida para essas pessoas? Às vezes temos medo. Medo da rejeição. Temos vergonha. Afinal, o que é que vão pensar de mim? Vão me taxar de crente chato. Mas lembre-se do primeiro ponto. Um discípulo de verdade é aquele que segue a Jesus. E quando ele segue a Jesus, ele não se preocupa com mais nada, ele deixa tudo para trás. Ele não se preocupa com a sua reputação. Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar dele. Ele quer realizar a sua grande missão. A missão de proclamar, de anunciar o evangelho, de fazer discípulos. É isso que ele quer. Então, se nós não somos capazes de pregar para a nossa vizinhança, jamais seremos um missionário no uso restrito. Porque muitos almejam esse título de missionário, porque dá status, né? Mas não são capazes de pregar para vizinhos e companheiros da fábrica, da escola e etc. Meus irmãos, infelizmente nós temos negligenciado muito esse ponto. A tradição reformada foi uma tradição que, quando surgiu lá no século XVI, depois chegou no século XVII, sobretudo no século XVII, com os puritanos. A tradição reformada foi uma tradição que se empenhou muito em missões. Muito, muito, muito. Para vocês terem uma ideia, Calvino mandou missionários para o Brasil. Jonathan Edwards foi um missionário. Você talvez o conheça como grande filósofo, não? Mas ele foi um missionário entre os índios. George Whitefield, um grande evangelista. Nós temos uma tradição reformada que aponta para missões, que realizava missões. Mas em algum momento da história, os reformados perderam essa pecinha, essa chavinha, para começar a pensar sobre esse assunto. Missões é algo tão distante para nós, não é? Nós nem falamos sobre isso, nós nem pensamos, nós nem refletimos. Às vezes estamos tão acomodados, temos a nossa rotina durante a semana, trabalhamos, comemos, bebemos, dormimos, domingo vamos no culto, cumprir nossos atos religiosos, segunda-feira tudo de novo, a mesma rotina, o mesmo marasmo. Mas será que é isso mesmo? Será que essa é a nossa missão? Será que o Senhor nos chamou para isso? Certo que não. Deus deu a nós o grande privilégio de ser porta-voz dele. Os anjos queriam isso. Mas ele deu isso para nós. Se tivéssemos que pregar o evangelho toda a eternidade, como foi proposto para Spurgeon, o que você diria? Ah, não, eternidade, eu vou ter que pregar aqui já. Nem estou conseguindo aqui. Pregar o evangelho deve ser algo prazeroso para nós. Por quê? Porque você tem um instrumento poderoso para reverter a condição dessas pessoas. São pessoas que estão condenadas ao inferno, estão vivendo em seus delitos e pecados, e você tem aqui a solução, a cura para isso. Não faz sentido negar isso, a cura, negar a palavra aos réprobos, aos incrédulos.
deve ser algo prazeroso. Nós devemos olhar as pessoas que estão à nossa volta como um alvo nas costas. É ali que eu vou chegar. E buscar em Deus oportunidades para pregar o evangelho para essas pessoas. Eu quero, para concluir, eu vou dizer que um cristão aqui ao invés de missionário, deve ter percebido aí, um cristão é aquele que eu não coloquei missionário. Porque todo missionário é um cristão, afinal, foi o que eu disse no começo. Então, vamos lá, para a gente concluir. Um cristão é aquele que recebeu a missão de proclamar o evangelho. Eu pergunto a você, agora acho que sim, né? Você está ciente dessa solene missão que lhe foi confiado pelo próprio Cristo? Você está ciente? Um cristão de verdade é aquele que segue a Jesus. Como missionário, você entende que todo cristão foi chamado à abnegação? A deixar tudo para trás e seguir a Jesus? Nesse ponto é preciso entender que somos transeuntes nessa terra. Estamos de passagem. É nosso foco, nós não devemos juntar tesouros aqui, onde a traça, ferrugem. Nós devemos ter a nossa mente voltada para aquilo que realmente importa. Para a missão que Cristo nos deu. A missão de anunciar o evangelho. Então você entende que é apenas um transeunte nessa terra? Se sim, significa que as suas motivações, o seu foco estará em coisas que realmente importam. Coisas que te levam a cumprir a missão que Cristo te deu. Precisamos refletir nisso. Se de fato seguimos a Jesus, temos que entender que seguimos e devemos seguir ela levando até as últimas consequências. Abnegação. É o que todos nós precisamos. Um cristão de verdade, um missionário, é aquele que anuncia o Cristo das Escrituras. Bom, visto que lá no uso lato da palavra, todos nós aqui somos missionários, então eu me volto para vocês com algumas perguntas. Como é a sua profissão de fé? Como é a sua confissão de fé? O que você professa? Uma profissão de fé fundamentada na palavra? Você consegue fundamentar biblicamente o Cristo que você segue? Ou a sua fé é fundamentada na sua mente engenhosa? Naquilo que você acha que é Cristo? Como é a sua profissão de fé? Porque se a sua profissão de fé não for uma profissão de fé fidedigna à palavra, às Sagradas Escrituras, você será um missionário do inferno. Qual é o seu conhecimento acerca das doutrinas básicas da fé cristã? Não estou falando para você ser PhD em teologia, não. Se você for, bom. Mas eu estou perguntando acerca de conhecimento ou acerca das doutrinas básicas da fé cristã. Aquelas doutrinas basilar. Sabe o que é basilar? Aquilo que você aprende na creche. É o beabá. O evangelho é o beabá do crente. Aquilo que você aprende lá na escolinha lá. B mais A, A. É isso aí que é o evangelho. Algo mais básico e fundamental para o cristão. É elementar. Qual é o seu conhecimento sobre essas doutrinas? Bom? Você consegue falar de Cristo tranquilamente? Você consegue pregar o evangelho tranquilamente? Você consegue olhar para as Escrituras e perceber Cristo ali? Talvez você tenha anos e anos de cristianismo, mas não saiba responder acerca da sua fé. Se esse é o seu caso, por favor, comece a estudar a palavra de Deus. Se dedique mais. Traga um caderno, anote. Use todos os meios para você crescer, para você aprender. Hoje eu estava conversando com alguém. Na minha época, quando eu era adolescente, para aprender alguma coisa, eu tinha que ir atrás de pessoas. Hoje você tem a internet à sua disposição, você tem YouTube, você tem... Olha que maravilha. Hoje você tem uma biblioteca na igreja que você pode pegar livro emprestado. Na minha época, eu tinha que ir na biblioteca, sentar e copiar tudo na folha de papel ao maço. Hoje você tem tudo isso à sua disposição. Se nós não sabemos anunciar o Cristo conforme as Escrituras, me desculpa, mas não há desculpas. Não temos desculpas. Temos tudo à nossa mão. Sendo assim, você tem aproveitado todas as oportunidades que o Senhor está te dando para você crescer no conhecimento do Evangelho? Porque oportunidades não faltam.
Se você não tem se dedicado ao estudo diligente da palavra de Deus, certamente você não vai ser capaz de anunciar o Cristo das Sagradas Escrituras. Você somente anunciará o Cristo da sua cabeça. Se esse é o seu caso, é preciso que você pare de perder tempo com coisas inúteis. É preciso que você se volte para a palavra de Deus. Como o pastor Fábio pregou outro dia, nós perdemos tempo com tantas coisas inúteis, com tantas vaidades, não? Precisamos perder tempo ou ganhar tempo com a palavra de Deus. Mais um. Um missionário, um verdadeiro cristão é um missionário em casa. Sendo assim, tem sido a sua preocupação pregar o evangelho para os da sua casa, da sua família? Essa tem sido a sua prioridade? Ou você é um daqueles que terceiriza tudo? Não, deixa que a tia Sueli dar um jeito com meus filhos lá na IBD. Se der problema, eu levo para o pastor. Não podemos terceirizar. É nossa responsabilidade. Talvez você pense que trazendo os seus filhos aqui na igreja, você estará cumprindo o seu papel. Olha, trazer seu filho aqui na igreja é parte da sua missão. Faz parte também. Mas ela não é toda a sua missão. Ela não é toda a sua missão. Faz parte, você tem que vir, você tem que trazer seu filho. Ele está observando o quanto você valoriza o culto público. Se ele vê que você falta por qualquer coisa, por qualquer, qualquer atração, entretenimento, você acha que ele vai dar valor para o culto também? Ele está vendo como você age, vir aqui, faz parte do processo. Mas é só uma pequena fatia daquilo que cai sobre os nossos ombros. E agora eu me volto para falar com os pais, os homens, sempre. O Senhor Jesus Cristo nos colocou como sacerdotes, profetas e rei do nosso lar. O ofício tríplice de Jesus recai sobre nós. A gente não pode esquecer disso. Para as mulheres tampam os ouvidos aí. É só para os homens. Nós não podemos nos esquecer disso. Aliás, não tampa não. Presta atenção que é para você ajudar seu marido. Você é auxiliadora. Como profeta, nós somos aqueles que anunciam a palavra de Cristo para a nossa família. Você não vai inventar assim, diz o Senhor, coisa na sua cabeça. Você vai abrir a Bíblia e vai explicar para eles. Como sacerdote, você é aquele que leva a sua família a Deus em oração. Você gasta tempo em oração, orando pelos seus filhos, pela sua esposa. E como rei, você é aquele que lidera o lar. Governa o lar. Essa é a nossa missão. A missão como homens. Se eu acabo de descrever a sua realidade de forma negativa, então, por favor, eu suplico a você, volte para Deus em arrependimento e comece a cumprir o seu papel dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Afinal, famílias fortes, igreja forte. Por último, um verdadeiro cristão é aquele que é um missionário fora de sua casa. Você tem buscado oportunidades para pregar aos companheiros da fábrica? Você tem orado por alguém especificamente? Alguém que você deseja pregar o evangelho? Você tem pedido para Deus te dê uma oportunidade, um momento ali para você sabiamente chegar e anunciar o evangelho. É preciso entender que a missão não é nossa. A missão é de Cristo. Nós somos comissionados. Talvez tudo isso que eu estou falando aqui soe pesado para você. Como soa para mim também. É pesado. É uma responsabilidade. É prazerosa, é verdade. Mas é uma responsabilidade. Sobretudo, responsabilidade do lar. Mas nós precisamos entender, irmãos, que essa é a missão de Cristo para nós. E nós contamos com a ajuda, o auxílio do Santo Espírito que habita em nós para cumprir essa missão. Eu estou jogando uma carga de responsabilidade sobre vocês ou sobre mim também. Eu estou jogando, mas junto vem o escape, vem a ajuda, vem o auxílio. O Espírito Santo, ele nos auxilia, sobretudo através da palavra. Nós temos todas as ferramentas necessárias para cumprir a nossa missão. Aqueles discípulos, os primeiros, mal conheciam Jesus. Mas eles conseguiram cumprir essa missão porque o Senhor Jesus estava com eles. Eu estarei convosco até os confins, até o fim dos tempos.
É o último trechinho lá da grande comissão. O Senhor está conosco. E Ele vai nos ajudar. Ele pode nos ajudar. E Ele vai nos ajudar. Nós só precisamos recorrer, suplicar, pedir ajuda, clamar por socorro. Senhor, nos ajude. Entendemos que essa missão, ela precisa ser cumprida. Queremos cumprir essa missão. Mas eu não sei como fazer. Eu não tenho condições, não tenho mesmo. Mas, Senhor, me ajude. Me dê força, me dê vigor, me dê coragem, ousadia, como o Senhor deu para os apóstolos. Nos ajude. Sendo assim, vamos orar a Deus, pedindo a Ele por socorro, para que Ele nos ajude a cumprir essa gloriosa missão, a missão de proclamar o Evangelho. Afinal, a igreja tem um papel aqui. E o papel é anunciar o Evangelho entre todas as nações. Curva a sua cabeça.